Braulio, agora sim, vai estar pregando a palavra de Deus nesse encerramento da nossa conferência do Espírito Santo. Pastor Braulio foi meu professor do Carisma 2016, foi um tempo muito precioso, viu, professor? Aproveitando que o senhor está indo para o Canadá, muito obrigado por tudo que o senhor tem depositado no nosso coração. Cadê a turma do Carisma aqui, gente? Vocês também são agradecidos? Vocês também são agradecidos pela vida do pastor Braulio, amém? Bênção demais. Pastor, eu não combinei com o senhor está indo para o Canadá agora em agosto. Nós queríamos orar por sua vida, amém? Cobrindo o senhor de oração, de bênçãos, sem nenhum constrangimento. Queria chamar aqui o pastor Tiago, pastora Kelly, a Joelma. Cadê os líderes da nossa igreja? Pode subir aqui, por favor, todos os líderes de ministérios. Nós vamos abençoar a vida do pastor Braulio. No final do culto, querido, queria te fazer um pedido. Vem aqui com ele, dá um abraço nele, tira uma foto com ele. Porque ele está indo morar no Canadá pelo menos 4 anos, né, pastor? Pelo menos 4 anos. Então nós não sabemos quando ele retornará ao Brasil. E se vier ao Brasil, não sabemos se ele vai passar por aqui. Então vamos aproveitar esse momento. No final do culto, vem aqui, dá um abraço nele. Vamos depositar sobre ele o nosso amor. Em nome de Jesus. O senhor pode ajoelhar, pastor, por favor? Muito obrigado. Podem se aproximar aqui, queridos. Em nome de Jesus. A igreja de mãos estendidas. Comece a orar no seu lugar. Comece a abençoar a vida do pastor Braulio, sua esposa. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Braulio. Obrigado, Senhor, por todos os anos de dedicação ao ministério aqui na nação brasileira. Obrigado pelos 4 anos, ó Deus, como missionário aqui no Amazonas. Deus, obrigado por cada aula, por cada ensino, cada pregação, tudo aquilo que o Senhor usou a vida do teu filho de forma tão extraordinária. São incontáveis o número de pessoas que foram impactadas pela vida do teu filho. Mas nesse novo tempo, Senhor, declaramos sobre ele, a sua esposa, portas abertas. Ó Deus, aonde eles pisarem, ali no Canadá, eles irão possuir por herança. Aonde eles tocarem, irá prosperar, porque o teu Espírito é com eles. Derramamos sobre eles a tua bênção, Senhor. Declaramos, pastor Braulio, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nós te abençoamos com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E declaramos sobre a sua vida e a sua família um novo tempo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar
em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Feche os seus olhos por um momento, querido Pai. Muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito ao longo dessa conferência. Mas nós oramos para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nós oramos para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades da Tua palavra. Pai, fala conosco, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Teu Espírito. Essa conferência é Tua, Espírito Santo. De nada adianta a gente ficar falando ao Teu respeito, se o Senhor não se revelar a nós. E o que nós te pedimos é, nessa noite, revele-se a nós, fale conosco, através da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, querido. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui conosco ontem. Na pregação de ontem a gente estava falando sobre o fogo como símbolo do Espírito e o que isso nos ensina a respeito do poder do Espírito. E nós começamos falando que João Batista, por mais impressionante que fosse o ministério dele, ele declara que a glória do ministério dele não podia ser comparada com a glória do ministério que viria, que era o ministério de Cristo. Ele disse: vem alguém depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Jesus promete, em Atos 1:8 nós lemos esse texto, Atos 1 do 4 a 8 nós lemos esse texto, também no sábado à noite, que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, até que eles recebessem a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. O que nós estamos lendo aqui no capítulo 2 de Atos, é esse dia, onde o glorioso ministério do Espírito Santo está começando. É esse dia onde Jesus está batizando os seus discípulos no Espírito Santo, mergulhando os seus discípulos no Espírito Santo. Depois desse texto aqui que nós lemos, quando Pedro começa a pregar, ele diz: irmãos, vocês acham que a gente está bêbado? Não, o que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre jovens e velhos e filhos e filhas. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus está derramando do Espírito, mergulhando a igreja no seu Espírito. E curiosamente, a primeira manifestação do Espírito aqui, nesse texto, é que eles estavam reunidos num lugar e ouviu-se um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Se, por um lado, como nós vimos ontem, o fogo simboliza o poder do Espírito e nos ensina algo a respeito do poder do Espírito, o vento também nos ensina algo sobre o poder do Espírito. E tem pelo menos 3 características do poder do Espírito Santo que nós podemos ver nesse texto sendo representadas pela ação do vento. E o primeiro deles é o poder unificador do Espírito Santo.
É interessante porque quando a gente fala de vento, a gente geralmente pensa no vento espalhando as coisas. Mas onde o vento do Espírito sopra, ele produz unidade. Aliás, o derramar do Espírito acontece, verso 1, quando estavam todos reunidos em um só lugar. E quando a gente fala todos, num primeiro momento, todos os discípulos de Cristo, né, aqueles que são referidos por Paulo lá em 1 Coríntios 15, né, no texto que o pastor William leu no momento da ceia, né, os 500 irmãos para os quais Cristo apareceu, né, os discípulos de Cristo, aqueles outros que foram testemunhas da ressurreição. Essas pessoas, esses discípulos estavam todos lá reunidos num só lugar. Mas, além disso, Deus deixou para fazer se derramar no dia de Pentecostes. Deus podia ter feito isso qualquer outro dia, querido. Qualquer outro dia do calendário. O fato de ele ter escolhido o dia de Pentecostes não é acidentalmente. Tem muita gente que fala, bom, para começo de conversa, a festa de Pentecostes ela era celebrada por dois motivos básicos. O primeiro deles, e é o que é apresentado, né, no Pentateuco, é que ela era uma festa da colheita, né? Chama Pentecostes porque vinha 50 dias depois da Páscoa. Também era conhecido como a festa das semanas, porque eram 7 semanas depois da Páscoa. E esse era o período do ano onde se tinha a primeira colheita dos cereais que eram plantados, do trigo, e etc, e etc. Era a primeira colheita. Então era a celebração dos primeiros frutos. Tanto é que em alguns momentos das Escrituras a festa de Pentecostes é chamada de festa da colheita. E como a gente vai ver, os campos estavam brancos naquele dia, né? E teve uma colheita de almas. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram num único dia. Então pode ser que seja por causa desse simbolismo. Uma outra coisa interessante é que o povo judeu naquela época comemorava em Pentecostes o dia em que a lei foi dada a Moisés. Porque segundo alguns cálculos dos judeus, foi mais ou menos na época de Pentecostes que Moisés estava no alto do monte recebendo a lei. Então nessa época era comum que os judeus comemorassem em Pentecostes o dia em que a lei foi entregue. Também existem paralelos entre o dia em que a lei foi entregue e o ministério do Espírito, porque a lei do Antigo Testamento, Paulo vai falar muito disso em 2 Coríntios 3, ela foi escrita em tábuas de pedra, mas na nova aliança, o Espírito Santo escreve a sua lei nos nossos corações, ele nos ensina a palavra, ele nos capacita a viver a palavra. Mas apesar dessas possibilidades simbólicas, é muito mais provável que Deus esperou esse momento de Pentecostes por um motivo muito prático. Era que essa era uma das festas, a primeira depois da Páscoa, onde pessoas vinham de todas as nações para cultuar ao Senhor no templo. Por que eu falo que essa é a questão principal? Porque o texto de Atos 2, ele está claramente fazendo uma alusão a um texto lá do Antigo Testamento, de Gênesis, no capítulo 11. Porque Gênesis no capítulo 11 também fala de um momento onde as pessoas de todas as nações se ajuntaram num lugar. Só que em Gênesis 11, ele conta a história da Torre de Babel, onde as pessoas de todas as nações se juntaram para construir uma torre que chegasse até os céus, para que o nome deles ficasse famoso por todas as gerações. E Deus, quando viu aquilo que eles estavam fazendo, Deus decidiu confundir a língua deles, para eles não se entenderem, para eles pararem de produzir aquilo. Porque a unidade que é produzida pelo ser humano, ela é muito diferente da unidade que é produzida pelo Espírito Santo. Porque a unidade que é produzida pelo ser humano e pelo esforço humano, ela é produzida geralmente com a intenção
de glorificar o nosso próprio nome, não é assim? Vamos trabalhar junto para a gente ficar mais famoso, para a gente ficar mais conhecido. Ela acaba gerando mais confusão do que compreensão, que foi o efeito da Torre de Babel. E a unidade produzida pelo ser humano, ela tende à uniformidade. O que eu quero dizer com isso? Deus tinha falado lá em Gênesis 6, em Gênesis 2 ele já tinha falado isso com o ser humano, que era para ele se espalhar por toda a terra, encher toda a terra. Mas ao invés da gente se espalhar, o ser humano quis se ajuntar num único lugar. Deus nos criou para sermos diferentes. A graça de Deus, ela é multiforme. Mas o ser humano gosta de padronizar as coisas. Gosta de fazer ficar igual aquilo que Deus criou para ser diferente. A gente quer que todo mundo tenha o mesmo chamado que a gente, que todo mundo glorifique a Deus do mesmo jeito que a gente, se vista igual a gente e cante as mesmas músicas que a gente. Mas o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus de diversidade. O que a gente está vendo aqui em Atos 2 é Deus fazendo exatamente o inverso do que aconteceu na Torre de Babel. Deus está trazendo pessoas de todas as nações. Tem a lista aqui, né? Do verso 9 até o verso 11. Naquele lugar tinha gente: Parto, Medo, Elamita, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Roma, Creta, Arábia. Tinha gente de todas as partes do mundo ajuntadas ali. Mas elas foram trazidas por Deus. E a unidade que o Espírito Santo promove, ela é diferente. Porque naquele dia, não foi o nome de Pedro que foi glorificado, não foi o nome de João que foi glorificado. Os discípulos cheios do Espírito, eles falavam das maravilhas de Deus. Quando Deus promove uma unidade, é o nome dele que é glorificado. Quando Deus promove unidade, ao invés de ter confusão, tem compreensão. Tinham pessoas que falavam línguas diferentes, mas todas elas entendiam o que Deus estava falando, porque Deus falava na língua de cada um deles. E a unidade gerada pelo Espírito, ela não precisa apagar as diferenças. Deus não deu uma nova língua que todo mundo entendia, não. Cada um falava uma língua diferente. Mas Deus é capaz de fazer com que, apesar das nossas diferenças, todo mundo trabalhe com o mesmo propósito. O corpo de Cristo, ele tem diversas partes, mas todos trabalham segundo o cabeça manda que a gente trabalhe. O poder do Espírito, ele é unificador. Ele nos ajunta para cumprirmos o propósito que Ele tem para nós. Mas além disso, no verso 2, então no verso 1 diz: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. De repente. Abra comigo João capítulo 3. João capítulo 3, verso 8. Diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus tinha dito em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder do alto. Mas ele nunca disse por quanto tempo. Ele nunca disse até quando. Deus já sabia
que o Espírito ia ser derramado no dia de Pentecostes. Por quê? Porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. O vento de Deus sopra onde quer. O poder do Espírito Santo, ele é soberano para fazer o que ele bem entender. Existe um problema muito grande nas igrejas e na vida de muitos cristãos, que a gente às vezes limita demais a obra do Espírito Santo. A gente quer limitar o Espírito Santo a tempos, a gente quer limitar o Espírito Santo a épocas, a gente quer limitar o Espírito Santo a certos tipos de manifestação. Meu irmão, o Espírito Santo age do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele é o nosso Senhor, Ele é soberano, Ele faz aquilo que lhe agrada. Nós, enquanto seus servos, temos apenas que esperar. Às vezes, em momentos de impaciência, a gente quer tentar apressar a obra do Espírito Santo. Mas, queridos, o Espírito Santo sabe exatamente o que Ele vai fazer, exatamente o momento em que Ele vai agir. Não limite o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa conferência do Espírito, e nesse tempo, Deus fez muita coisa na sua vida, amém, queridos? Mas Deus não está limitado a essa conferência. Deus vai continuar agindo na sua vida amanhã de manhã. Deus vai continuar agindo na sua vida ao longo dessa semana. Não limite o agir do Espírito apenas a esses dias de conferência. Deus ainda tem muito mais da sua glória para revelar na sua vida. Deixa o Espírito e da maneira que Ele quer. É interessante, o texto diz: o Espírito sopra onde quer. Ele está falando da obra do Espírito Santo. Às vezes, quando a gente fala do Espírito Santo na igreja, por algum motivo, a gente não tem muita dificuldade de entender que Deus Pai é uma pessoa e que Jesus Cristo Filho é uma pessoa. Mas das três pessoas da Trindade, a mais, para usar um tipificada, vamos tentar falar isso de forma mais simples. A gente às vezes trata o Espírito Santo como uma força e não como uma pessoa. Às vezes a gente esquece que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E que ele tem uma vontade, ele tem um plano, ele tem um desejo para a nossa vida. Nós não podemos controlar o Espírito Santo. Sabe, uma ação muito grande na igreja, da gente querer manipular o mover do Espírito Santo, da gente querer forçar as pessoas a aumentar o tom de voz e a chorar mais e a gritar mais, como se isso fosse produzir o mover do Espírito Santo. Entendo o que eu estou falando aqui, eu não tenho nada contra você chorar e você gritar e você tem liberdade aqui nessa igreja, amém, querido? Mas que isso aconteça porque o Espírito Santo está agindo como uma forma de tentar controlar o Espírito Santo. Tem muito crente que tem uma das obras da carne em Gálatas 5 é a feitiçaria. E geralmente a gente pensa que feitiçaria é só, sei lá, a pessoa pegar uma galinha preta e botar na encruzilhada ou a gente imagina que feitiçaria é só aquele negócio de bater na madeira 3 vezes quando você fala alguma coisa. O negócio aqui é de acrílico, nem funciona, né? Antigamente esse púlpito era de madeira, dava para fazer esse exemplo melhor, né? Tem gente que acha que, sei lá, bater 3 vezes na madeira é feitiçaria. E essas coisas são manifestações de feitiçaria. Mas feitiçaria em sua essência é quando a pessoa tenta, por meio de rituais, controlar o agir de Deus, ou o agir do mundo do Espírito. Não tem problema nenhum, querido, você ungir suas mãos com óleo para orar pelas pessoas. O próprio apóstolo Tiago manda a gente fazer isso, não é isso? Quando alguém estiver doente, chame os presbíteros, e eles orarão pelo enfermo, imporão as mãos, e orarão com óleo, e a oração da fé curará o doente. Não tem problema.
Mas uma coisa é você orar com óleo, porque a Bíblia manda e porque esse é um símbolo do Espírito. Outra coisa é porque você acha que quando eu orar com óleo, aí o Espírito Santo vai se manifestar. Não tem problema nenhum você subir no monte para orar. O problema é achar que se eu subir no monte por 7 dias, aí o Espírito vai fazer alguma coisa. Tem muito crente feiticeiro, que acha que se fizer as coisas assim, se orar por 7 dias, e se acordar às 3 horas da manhã, e se... Nós temos que nos submeter à direção do Espírito. Se Deus te mandar subir um monte por 7 dias, você vai. Mas você não vai subir um monte por 7 dias para que Deus haja na sua vida. Você entende a diferença? Quando Deus manda, é obediência. Quando eu faço para que Deus faça o que eu quero, é feitiçaria. Eu estou tentando manipular o poder de Deus. E o vento de Deus, ele sopra onde ele quer. Deus não vai se manifestar porque a gente fez alguma coisa. Ele vai se manifestar do jeito dele, no tempo dele. O que a gente precisa aprender enquanto crente é aprender a ouvir a voz do Espírito. É isso que o texto fala, né? O vento sopra onde quer, você o escuta. Não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Ouve-se a sua voz, mas não se sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Não dá para prever a ação do Espírito, entende? Nós, enquanto seres humanos, somos incapazes de prever o que o Espírito Santo vai fazer amanhã. Tudo que nós podemos fazer é atentar para a direção do Espírito Santo. Não tente prever o que Deus vai fazer no seu futuro. Apenas incline os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. O poder de Deus, ele é unificador. O poder de Deus, ele é imprevisível e incontrolável. Volta comigo para Atos capítulo 2. Diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. O vento do Espírito que soprou naquele dia, ele encheu toda aquela casa, e todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito, ele já se manifesta como esse vento e como esse fôlego de Deus desde lá de Gênesis 2. Uma das primeiras vezes em que se fala a respeito do sopro de Deus é quando ele cria o ser humano e ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. A partir desse momento de Pentecostes, a partir dessa manifestação do Espírito Santo, a igreja recebeu um fôlego de vida completamente diferente do que ela tinha até então. Abre comigo Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou:
filho do homem, esses ossos poderão voltar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Enquanto eu estava meditando sobre a palavra dessa noite, a parte que veio mais forte ao meu coração foi essa última, porque o vento ele é usado na Bíblia para simbolizar a vida. Enquanto Deus estava fazendo Adão, ele formou o seu corpo do pó da terra, mas só depois que ele soprou nas suas narinas é que Adão se tornou uma alma vivente. Aqui nós estamos vendo uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, em que ele leva o profeta para um vale que estava coberto de ossos. E a pergunta que ele faz para o profeta é: filho do homem, por acaso esses ossos poderão voltar à vida? Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que vieram e que ainda estão como Adão na fase de boneco de barro, que ainda não entregaram a vida para Cristo, que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, que ainda não nasceram de novo. E o mesmo Espírito que deu vida a Adão, ele pode dar nova vida a você nessa noite. Se você entregar a sua vida a Jesus, ele pode fazer na sua vida o milagre do novo nascimento. O Espírito Santo está aqui e ele pode te dar uma nova vida nessa noite. Mas muitos dos que vieram já são crentes. E quando o pastor William falava isso, enquanto ele lia 1 Coríntios 15, é interessante porque a gente não combina nada, mas o Espírito Santo planeja todas as coisas, né? Tem muitas pessoas que entraram aqui nessa noite e que não se enxergam como Adão na fase do boneco de barro, porque são pessoas que já tiveram vida em algum momento da sua caminhada cristã. Mas pessoas que chegaram aqui nessa noite e se enxergam como esse vale de ossos. Pessoas que já tiveram vida, que já foram ativas, que já tiveram ministério, que já fizeram coisas maravilhosas para Deus, que já tiveram um relacionamento lindo com Deus, mas que nessa noite entraram aqui se sentindo mortas. Talvez você que está aqui, várias áreas da sua vida estão bem, mas
Mas tem uma área da sua vida que parece que está só um vale cheio de ossos. E a pergunta que Deus fez para o profeta é a pergunta que você veio se fazendo nessa noite. Será que ainda tem jeito para mim? Será que esses ossos secos ainda podem voltar à vida? Será que Deus ainda pode restaurar o meu relacionamento com Ele? Será que Deus ainda pode restaurar a minha família? Será que Deus ainda pode restaurar o meu casamento? Será que Deus ainda pode restaurar a minha vida financeira? Será que Deus ainda pode restaurar o meu trabalho? Será que Deus ainda pode restaurar aquilo que parece que está tão morto? Porque veja, Deus não levou Ezequiel para um vale de cadáveres, porque se tivesse pelo menos o corpo morto, já talvez seria mais fácil, né? Mas a ideia do vale de ossos secos é porque quem morreu ali morreu há tanto tempo que só sobraram os ossos. O resto do corpo já tinha ido embora. Por acaso, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel, muito sabiamente, ele diz: eu não faço ideia, Senhor. Mas ele fala isso de uma forma mais crente: ó Senhor, só Tu o sabes. Eu não faço ideia. Porque muito provavelmente o que Ezequiel estava pensando é assim: humanamente falando, não, né? Se uma pessoa que morreu já não pode voltar à vida, imagina osso voltar à vida. Humanamente falando, isso é impossível. Não tem nada na ciência humana capaz de ressuscitar algo que já está morto. E certamente não algo que já está morto há tanto tempo que só sobraram os ossos. Quando chega nesse estágio, é completamente impossível trazer de volta a vida, humanamente falando. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele tem poder para fazer coisas que nenhum ser humano é capaz de fazer. Tem um motivo pelo qual Deus nunca desistiu de você. Aliás, tem vários motivos pelo qual Deus nunca desistiu de você. O primeiro deles é porque Deus ama você. Ele não ama você por nada do que você fez. Ele ama você porque Ele é amor. Porque Ele criou você. Independente do que você faça, nada vai mudar o amor que Deus tem por você. Deus não é como seres humanos, que a gente precisa trabalhar para merecer o amor de Deus. Deus ama você porque Ele é amor, e Ele vai amar você até o último dia. Deus não desiste de você porque Ele te ama, mas além disso, Deus não desiste de você porque não existe nada que esteja tão morto que o nosso Deus não seja capaz de ressuscitar. Deus não desiste de você porque nunca vai chegar um ponto na sua vida em que você está tão longe que Deus não possa te alcançar de volta. Ninguém fica longe demais do Criador do universo. O salmista fala isso, né? Para onde eu fugirei da Tua presença? Se eu subir ao monte mais alto, Tu lá estás. Se eu descer ao abismo mais fundo, Tu lá estás. Se eu for pegar a asa do vento e for para o leste, Tu lá estás também. Eu não sei por onde você tem andado. Eu sei que Deus pode te alcançar onde quer que você esteja. Se você entrou aqui e tem uma área da sua vida que parece uma pilha de ossos, a palavra de Deus para você é a mesma palavra para o profeta Ezequiel. Acredite no que eu estou falando e comece a confessar de acordo com a minha palavra. O que ele diz para Ezequiel? Profetize, filho do homem. Profetize a esses ossos e diga-lhes. E Ezequiel profetiza conforme a ordem recebida. Nós vamos começar a enxergar os milagres acontecendo quando a gente começar a falar o mesmo que Deus está dizendo ao nosso respeito. Tem algumas pessoas que entraram aqui nessa noite e que têm o péssimo hábito de repetir
aquilo que outras pessoas falaram ao seu respeito. Talvez você repete aquilo que você ouviu dos seus pais, talvez você repete aquilo que você ouviu do seu cônjuge, talvez você repete aquilo que você ouviu dos seus colegas de classe, você repete aquilo que você ouviu do mundo. Mas o que Deus está te convidando a fazer nessa noite é o mesmo que Ele convidou o profeta Ezequiel a fazer. Encha os seus lábios com a palavra de Deus e comece a declarar na sua vida o que o seu Criador diz ao seu respeito. Meu irmão, não é à toa, certamente não é por feitiçaria, que a gente na Igreja Batista Lagoinha tem o hábito de começar as pregações dizendo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Quando a gente faz isso, não é um encantamento mágico. Sabe o que a gente está declarando? Eu acredito no que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu não sei o que o mundo está dizendo ao seu respeito, eu sei que Deus está dizendo que você vai sair daqui nessa noite cheio de vida e cheio do Espírito Santo. Meu querido, comece a encher os seus lábios daquilo que Deus tem dito ao seu respeito. Faça como o profeta Ezequiel e declare a palavra do Senhor. E quando ele profetiza, verso 7, né? Eu profetizei conforme a ordem recebida. Então houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e inclinar os seus ouvidos nesse momento. E se você começar a prestar atenção, você vai começar a ouvir o mesmo barulho que o profeta Ezequiel ouviu. Barulho que parece de chocalho, mas que são de ossos se juntando, osso com osso. Deus quer terminar nessa noite a obra que Ele começou nesses dias de conferência, de botar as coisas nos seus devidos lugares na sua vida. Mas em especial, querido, nessa noite está na hora de você colocar a opinião de Deus ao seu respeito acima das opiniões humanas. Está na hora de você colocar a opinião de Deus ao seu respeito acima da sua própria opinião. Então eu queria te convidar a fazer algo nessa noite. Eu não sei o que Deus tem falado com você nesses dias. Eu não sei quais são as palavras específicas que o Senhor tem liberado sobre a sua vida nesses dias de conferência, mas eu quero te convidar a confessar aquilo que Deus tem falado com você. Isso, querido, esqueça da pessoa que está do seu lado por um momento. Abra os seus lábios e comece a confessar aquilo que o Senhor tem falado com você. Confesse: Deus não desistiu de mim. Confesse: Deus tem um chamado na minha vida. Confesse: Deus vai ressuscitar essa área da minha vida. Eu não sei o que é que Deus tem falado com você, mas eu quero te convidar a confessar as palavras do Senhor sobre a sua vida. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu
Darabando som derecanda labrando rondos. Leanda xarabra doroco darás. Ah, querido, e à medida que você confessa aquilo que o Senhor tem falado ao seu respeito, você vai começar a observar a mesma coisa que o profeta Ezequiel observou. Onde só haviam ossos, começaram a crescer carne e tendões e músculos. E depois que haviam corpos completos no chão, ele profetizou: venha dos quatro cantos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Ah, querido, há um vento do Espírito soprando aqui nessa noite. Há um vento do Espírito soprando aqui nessa noite. E Ele está trazendo vida para aquilo que estava morto. Apenas se entregue ao vento do Espírito. Deixa Ele te conduzir para onde Ele quer te conduzir. Deixa Ele reviver aquilo que estava morto. Apenas se entregue ao vento do Espírito Santo. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Oh, vem, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos toda a honra, te damos toda a glória, todo o domínio é teu. Diga isso mais uma vez. Te damos honra. Te damos honra. Teu é o poder. Segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado, porque você está cheio do Espírito Santo. Você vai orar por essa pessoa que está perto de você. Pergunte o nome dessa pessoa, caso você não conheça. Pergunte o nome dela. Isso. Agora, nesse momento, conduzidos pelo Espírito Santo, você vai levantar um clamor pela vida dessa pessoa. Levante a sua voz nesse momento e comece a orar por essa pessoa. Deixe o Espírito te conduzir nessa oração, porque essa é noite de ressurreição. Essa é uma noite que Deus está levantando um novo exército. Os ossos estavam sequíssimos, mas o vento do Espírito está nesse lugar. O vento do Espírito está nesse lugar, porque como em dia de Pentecostes,
ouviu-se do céu um som e um vento veemente e impetuoso, veemente e impetuoso, e um vento veemente e impetuoso, e ele encheu o lugar onde eles estavam.
Diga palavras de adoração ao Espírito Santo. Diga palavras de amor ao Espírito Santo. Nós nos submetemos ao Teu ministério, Espírito Santo. Nós nos submetemos ao Teu senhorio, Espírito Santo. Nós nos submetemos ao Teu plano, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Edifica a Tua igreja, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Aviva as nossas vidas. Aviva a Tua igreja, Espírito Santo. Nós amamos o Senhor, Espírito Santo. Nós amamos o Senhor, Espírito Santo. Essa é a Tua igreja. Tu és o centro desse lugar, Espírito Santo. Tu és a centralidade desse ambiente, Espírito Santo. Dos nossos corações Tu és o centro. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesses dias. Obrigado por tudo que o Senhor vai continuar fazendo em nossas vidas, individualmente, como igreja e como comunidade de fé. Espírito Santo, diga palavra de amor ao Espírito Santo. Ele está desfrutando nesse momento. Ele está desfrutando desse momento. Uma das obras do Espírito Santo é nos convencer. E muitos aqui já foram convencidos por Ele. Eu quero que com muito entusiasmo
você repita 2 orações comigo tão poderosas para a sua vida. Muitos aqui da igreja, filhos de Deus, foram renovados essa noite. Alguém pode dizer amém? Pode ter certeza, o que estava morto, o Espírito Santo fez reviver. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha medo. Já está vivo, já está vivo, já está vivo. Mas existem alguns que ainda não têm Jesus, ou que estão afastados dessa tão grande salvação. E hoje é o dia do retorno, porque hoje é dia de ressurreição. Alguém pode dizer amém? Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Com os olhos fechados, a mão no coração, você vai declarar bem forte, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criação. Pois essa noite, pelo teu Espírito, reconheço e aceito que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga bem forte: Deus Pai, eu que andei contigo, mas me afastei. Mas nessa noite, pelo teu Espírito, arrependido eu volto para receber o teu perdão e o teu amor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, você que nesse momento fez uma dessas 2 orações de forma sincera e genuína, você que nessa noite entrega definitivamente a sua vida a Jesus, você que nessa noite se reconcilia, volta para a presença do Pai, do lugar que você nunca deveria ter saído, mas hoje o Pai trouxe você aqui, o Espírito convenceu você aqui, e hoje é noite de ressurreição e de salvação, em nome de Jesus. Você que entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Deus o Pai, sem nenhum constrangimento aí no seu lugar, levante bem alto uma das suas mãos. Você que entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Deus o Pai, levante bem alto as suas mãos. Eu quero ver você, eu quero orar com você essa noite. Você que volta, aqui à frente temos algumas pessoas, ali também, aqui atrás. Isso, levante bem alto a sua mão. Eu preciso ver você, eu preciso ver você. Há um mover de Deus ali atrás também, em nome de Jesus. Levante bem alto a sua mão. Você que está com a sua mão levantada, você que se reconcilia essa noite, você que entrega a sua vida a Jesus essa noite, você que recebe esse novo tempo essa noite, eu queria que você saísse do seu lugar, pegue os seus pertences, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Corre aqui, por favor, ajude aí a pessoa que está perto de você. Pode vir, a igreja vai aplaudir a Jesus. Essas pessoas estão com a mão levantada, pode chegar aqui. Isso, pode vir aqui. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Quem sabe você não levantou a sua mão, mas você sabe que o seu lugar é aqui à frente. Vem, corre aqui, nós vamos declarar mais uma vez essa canção, porque nós vamos esperar você. Vem em nome de Jesus, saia do seu lugar, há uma nova vida de Deus para a sua vida. Vamos declarar isso bem forte em nome de Jesus. Fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores.
muitas pessoas aqui à frente, você pode aplaudir mais uma vez. Há um mover do Espírito nesse lugar. Queridos, mas tem mais pessoas que têm que vir aqui. Existem mais pessoas que precisam vir aqui. Olhe para quem está do seu lado e diga: você quer que eu leve você lá na frente? Olha aí, pode perguntar. Não importa se a pessoa está com uma Bíblia, você quer que eu leve você? Se ela disser que sim, traga ela aqui. Eu preciso orar com você essa noite. Eu não posso terminar esse momento, porque há uma nova vida para você. O Espírito Santo tem uma nova vida para você, uma nova vida, uma nova história para você, um recomeço para você. Cadê você? Isso, pode vir, tem mais pessoas, pode vir. O Espírito Santo já encontrou você. Sai desse lugar, corre aqui. O Espírito Santo está quebrando correntes, sai, corre aqui na frente. Vem receber essa nova vida em nome de Jesus. Vem receber essa nova vida, porque a ordem já foi dada, o vento já foi soprado, o novo exército Deus já está levantando. A palavra já foi liberada, o vento já foi soprado. Em nome de Jesus, reconciliação, salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou orar com eles aqui. Glória a Deus. Mais alguém para essa nova vida? Sabe por quê, queridos? Porque quando o vento sopra, há salvação de Deus. Quando o vento soprou em Atos 2, uma pregação, 3.000 conversões, 3.000 salvações, 3.000 se rendendo ao poder do Espírito de Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Tantas pessoas aqui. Vocês que estão aqui à frente, por favor, olhem aqui para mim. Hoje, nesse momento, se inicia uma nova vida de Deus para vocês. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas ficam para trás. Aquela vida antiga fica para trás, a vida de pecado ficou para trás. Hoje vocês recebem uma nova vida, um novo começo em nome de Jesus. Vão ficar aqui nesse altar todas as dores, todas as mazelas, tudo aquilo que prendia vocês é desfeito em nome de Jesus. E o melhor de tudo, esse Espírito Santo que estamos falando aqui, Ele está morando dentro de você. Eles já fizeram a oração de confissão. Nós vamos orar, recebendo vocês na família da fé, que é a igreja. Podem fechar os olhos. A igreja vai estender as mãos aqui à frente. Comece a orar por eles. Comece a declarar a vida de Deus. Comece a declarar o poder do alto sobre cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eis aqui teus filhos que entregam as suas vidas ao Senhor definitivamente. Declaramos em nome de Jesus que ficam aqui nesse altar todos os pecados, todas as maldições são quebradas. Sai agora toda depressão, sai agora toda enfermidade, sai agora todo pânico, sai agora todo sentimento de suicídio, sai em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eles são batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo, recebendo uma nova vida, recebendo uma nova história de Deus. E nós como igreja os recebemos na família da fé, que é a igreja de Jesus, e declaramos sobre eles bênçãos sem medidas no nome de Jesus. Aleluia. Olhem aqui para mim, vocês vão receber a nova casa, a nova família de vocês. Pode virar, pode olhar para trás, vamos aplaudir, vamos aplaudir Lagoinha, vamos aplaudir a vida deles. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte cada um em nome de Jesus.
Queridos, vocês que estão aqui à frente, por favor, acompanhem esses irmãos de colete branco aqui à minha esquerda. 5 minutos, queremos conversar com vocês. Podem acompanhá-los aqui. A igreja vai aplaudir mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Pastor Braulio, muito obrigado, amigo. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Vem aqui dar um abraço no pastor Braulio. Abençoe a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Você foi edificado essa noite? Amém? Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Te vejo domingo que vem, às 10 ou às 18 horas. Vá em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.